Razão Social. A gente está aqui em Santa Cruz, na zona oeste do Rio, no Centro de Referência da Juventude de Vila Paciência. E a nossa temática de hoje trata sobre esporte e educação para a inclusão social. A gente vai conhecer o projeto Cultura na Sexta e vamos bater um papo com o idealizador desse projeto. Bora lá conhecer quem é. Então, já estou aqui com o nosso entrevistado, o Wanderson Jeremias, e quero te dar as boas-vindas aqui, Wanderson. Ótimo, ótimo. Agora me diz uma coisa, Wanderson Jeremias, alguém te conhece por esse nome? É meio difícil, né? Só o pessoal que é família. A família acho que conhece mais ou menos. É assim. Mais ou menos o meu caso, Carlos Eduardo ou Cadu. Tem Carlos Eduardo é só para tomar bronca, no teu caso também, né? Então tá certo. Agora, Wanderson, a gente está aqui hoje para o nosso Razão Social, né? Conectando Ideias, e a gente tem o prazer de bater um papo com você, que está aí já desde 2005 com o projeto Cultura, né? Cultura na Sexta. Isso. E o que é bacana nessa história toda? Tem um envolvimento teu particular, porque o Wanderson, o WG de rua, né? Ele é campeão municipal, estadual, nacional, interplanetário de basquete de rua, é isso? É muita coisa, né? Bom, é uma estrada, né? Uma estrada para quem se dedica e gosta de alguma coisa. Eu acho que o amor ao esporte é que me fez seguir esse caminho. Eu sempre desejei sempre estar entre os melhores, não ser sempre o melhor, mas estar entre os melhores por causa que o basquete faz a gente estar sempre em equipe. E aí você se dedicando, tendo amor àquilo, isso vem naturalmente. Então eu sempre digo para as pessoas, sempre digo para os meus alunos, para quem eu estou perto, faça o que você gosta, que o resultado vai vir. Fácil, né? Aliás, a gente está aqui em Santa Cruz, né? O calor para quem não conhece o Rio de Janeiro, é o bairro mais quente do Rio de Janeiro. Né? Por quê? Santa Cruz era um bairro bem tranquilo, mas começou a vir a expansão mobiliária para cá, começaram a derrubar muitas árvores e aí a gente ganhou de Bangu. Pois é, já passaram o bairro de Bangu, que era o mais quente até então no Rio de Janeiro. Agora, o WG, conta pra gente como é que foi o teu envolvimento com Cultura na Sexta. Sim. Cultura na Sexta nasceu de uma necessidade minha de poder transferir para dentro da minha comunidade aquilo que eu vivenciei, aquilo que eu aprendi fora dela. Então, a gente sempre brinca com o mito de Platão, de poder voltar aonde você iniciou. Então, voltar para o Cesarão, estar aqui no Cesarão e iniciar um projeto aqui no Cesarão, para mim foi uma grande experiência, que eu pude trocar com as pessoas que estão aqui e mostrar um pouco do caminho, dessa realidade, porque é muito difícil a gente conseguir alguma coisa partindo aqui da Zona Oeste. Agora, tem uma situação que você me contou, que marcou muito, né, quando você me explicou isso, que é com a garotada que você trabalha aqui no Cultura na Sexta. O resultado de 14 anos aí que a gente está trabalhando com o projeto Cultura na Sexta é entender que a gente passou aqui já para quase 2.100 crianças. Porque ao longo desses 14 anos. Ao longo desses 14 anos. Porque cada ano a gente vai diminuindo. Por quê? A gente não tem um recurso. Então, para manter... Nos primeiros anos, eu botava quase 200 crianças. E aí depois a gente foi diminuindo. Hoje a gente tem ano passado foi 80, esse ano está 80 também. Então me conta essa história que eu te interrompi, né? Desse momento em que você começa a ter o contato com essas crianças. Em 2005, a minha visão era só de fazer um entretenimento para as crianças, estarem com ele, conversar, trocar ideia. E aí eu digo que o basquete foi a minha ferramenta para poder utilizar para estar perto dele. Mas poderia ser qualquer outra coisa, até cuspir distância, vôlei, atletismo, qualquer coisa que a gente conseguisse agregar e estar com eles aqui e passar uma mensagem positiva, diferente do que eles veem aqui na realidade, a gente começou a fazer. Então 2005 foi mais ou menos isso. De 2005 até 2009 eu me envolvi com muita coisa, realidade das crianças e dos adolescentes que eu não vivenciava, porque eu estava sempre fora, fazendo outras coisas. Então você saber que uma casa não tem gás, que eles não comem porque não tinha gás, você saber que um garoto, a mãe está doente, que o pai está doente, que precisa de um dinheiro para poder chegar no serviço. E são essas coisas que acontecem dentro de algumas comunidades, que são bem peculiares a elas, que eu comecei a conectar as coisas. E a partir de 2008, 2007, eu comecei a entender que eu precisava formalizar isso, até para a gente poder ter um recurso maior para poder fazer as coisas acontecer. Então, acho que de 2008 até 2010, onde a gente conseguiu formalizar, foi o processo. Formalizou como uma ONG, né? Uma organização não
experimental, Sim. Cultura na Sexta. Isso. Agora, tem uma história aí com o Maracanãzinho. Isso, é bem legal. Com o Harlem Globetrotters. Isso. Né? Em 2008 e 2009, a gente fez 3 anos consecutivos a abertura do Harlem Globetrotters no Brasil. Eles vieram para cá, para quem não conhece, é um time americano muito famoso, que tem até desenhos sobre eles. Aí quem tem da geração de 70, 80 sabe dos desenhos que era do Harlem Globetrotters e aquelas coisas todas. E eles vieram para o Brasil, 3 anos consecutivos, a gente fazendo esse trabalho, porque eu tirava as crianças daqui para teatro, para museu e para jogos também. E a gente tinha um estilo bem peculiar, por isso que era de rua, porque a gente trabalhava o basquete freestyle com eles. Fazia algumas malabarismo, algumas coisas, bem próprio do Harlem Globetrotters. E aí a gente conseguiu fazer a abertura do Harlem Globetrotters no Brasil. Mas teve um ano que eu queria tirar o foco de mim e queria colocar o holofote nas crianças. Então, quanto mais eles falassem, quanto mais eles tomassem posse do projeto, isso para mim ficava legal. Comecei a redigir um texto contando as coisas daqui, falando sobre os jogadores que passaram por aqui, de futebol, de tudo, de basquete. E também a gente começou a contar um pouco da história de Santa Cruz, falar sobre a Ponte dos Jesuítas, falar sobre o Matador, essas coisas todas. Eu fiz esse texto rapidinho para aquelas 10 crianças, montei para eles e a gente foi para poder fazer a apresentação. A gente já tinha ensaiado muita coisa. E aí no caminho eu falei para eles, pô, gente, vocês vão ler. E aí eu já vi que mudou o ar. A cara deles, porque a gente falou sobre ler e tudo. Chegando lá, eu apresentei o texto para eles e falei, bom, antes da apresentação, cada um vai ler um pedaço do texto, né? Eu super empolgado. E eu falei, pô, eles não vão ter dificuldade, por quê? Eles já se apresentam para todo mundo. Pô, tá lá no Maracanãzinho, fazendo aquela coisa toda, e eles falaram para mim, professor, não vou ler. Não vou ler de jeito nenhum. Bom, e eu sabia que aquele grupo ali era o grupo que estava muito mais próximo de mim, então eu sabia que se eles falassem que não iam ler, eu tinha que descobrir por que eles não iam ler. E por que eles não estavam lendo? Bom, eu chamei os 3 no canto, os 3 mais velhos, e entreguei o texto a ele e falei, cara, começa a ler aí para eu poder ver por que vocês não querem ler. E aí eles começaram a gaguejar, falar, e não era o medo de estar em público, é porque eles não sabiam ler mesmo. Então, a história toda que bateu em você foi exatamente essa. Você percebeu que esses jovens também tinham uma dificuldade de leitura. Eles não sabiam ler já com 13 anos, 13, 14 anos, criança com 13, 14 anos e não sabia ler. E eu tomei aquele choque, né? O susto é porque o basquete então não estava ajudando em nada. Porque eles sabiam fazer malabarismo, brincar, entreter o público, mas para quando chegasse a idade mesmo, 17, 18, jovem aprendiz, está se comunicando com o mundo, eles teriam dificuldade totalmente. E aí quando você vê isso, né, o WG, você percebe que tem que fazer alguma coisa diferente. Sim. E aí você transporta isso de novo para Cultura na Sexta, para mudar também um pouquinho da ideia. Sim. Não só o esporte, mas também com educação. E aí, como é que você fez essa mudança? Bom, comecei a vir aqui a sondar com os professores, diretores, que era muito amigo, e a gente começou a conversar. E eles falaram que a aprovação automática no Rio de Janeiro deu um grande problema para essas crianças. Então as crianças iam passando e não tinham uma vivência maior com a leitura. E isso dificultava. E aí eu chamei uma amiga chamada Vânia Moraes, tá? Que ela saía lá de Maricá para cá, vinha para cá e de 15 em 15 dias, no sábado, né, que a gente era quarta e sábado, ela vinha para poder fazer aula de reforço com as crianças, porque era a única coisa que a gente pensava naquele momento. Vamos fazer uma aula de reforço, vamos trabalhar com eles, que eles vão aumentar o nível deles sobre leitura, né? Porque a gente vai estar sempre estimulando eles aqui no projeto. Bom, naquela época tinha quase umas 100, 150 crianças, e a gente, quando começou a aula de reforço, as crianças, a maioria das crianças não ficavam, porque a gente fazia o basquete, e depois era a aula de reforço dentro de uma sala de aula, pois já passava a semana toda dentro de uma sala de aula e eles não queriam voltar para a sala de aula. E aí? E aí a gente começou a incentivar eles para poder fazer alguma coisa que a gente pudesse se conectar ao maior número de pessoas, porque ela sair de Maricá, vir para cá e fazer aquelas coisas todas, a gente começou a colocar antes do basquete. E aí o número já cresceu um pouquinho mais. Aí a gente já fazia, mas aí depois eles começaram a entender que a aula de reforço já era antes do basquete, eles já voltavam tipo 20, 30 minutos depois da aula para poder chegar só no basquete. E aí a gente fez o quê? Vamos botar dentro da quadra? Vamos botar dentro da quadra, vamos começar o reforço dentro da quadra. E aí a gente começou o reforço. Para quem entende um pouquinho de educação, isso é Paulo Freire, né, na essência. Sim, né? sim. A ideologia, a ideia de Paulo Freire
para a educação. Muito bem sacado. Então vocês começaram a trabalhar então com a leitura, a preparação da leitura, Sim. tem poesia também, né? Também. E dentro da quadra. Saiu da sala de quadra. aula, que realmente a garotada já não estava aguentando mais, o quadro negro e tudo mais, então foi para toda quadra. aquela mecânica, né, que a gente já vem do estudo, da educação, de todo esse tempo aí, a gente precisa entender, já quero deixar bem recado aqui, a gente precisa entender que a educação evolui, precisa evoluir juntamente com as crianças. Então a gente não pode ter aquela coisa arcaica para poder trabalhar com eles. Aí começamos, aí eu e Ivana, a gente trocava muita poesia, falava muita poesia, então eu entregava a poesia para um, e o outro ia fazendo basquete freestyle, e aí que saiu a sacada do ponto da palavra, que é unir o basquete, a poesia e a arte. Agora, WG, esse ponto da palavra é um projeto que já existe há bastante tempo também, uniu leitura e basquete. E para o futuro, como é que você vê esse projeto acontecendo? Bom, eu penso que a gente possa conseguir expandir cada vez mais. Hoje a gente atende 80 crianças, mas quem sabe a gente futuramente, a partir dessa reportagem, a gente consegue atingir 150, 200, 300 crianças e consiga fazer não só eles aqui dentro do Cesarão, em Seropédica, onde a gente também tem um ponto também lá em Florianópolis, em Curitiba, a gente conseguir ampliar tudo isso. Porque hoje a gente faz com muita parceria, de gente que ama e gosta, mas a gente precisa também de investimentos para poder expandir com qualidade, a gente conseguir levar esporte, cultura, educação para todo mundo. A comunidade, ela participa, a comunidade aqui da região da Zona Oeste, as famílias, o poder público, a escola, elas abraçam essa tua ideia? A gente só está vivo hoje, só está funcionando porque tem gente da comunidade acreditando nisso. Porque se eu falar para você que hoje a gente vê muita figura do WG acontecendo, mas se não fosse os pais, se não fossem os alunos, se não fossem os comerciantes, os amigos que entendem que a gente não precisa, às vezes, de ter o dinheiro, mas a gente precisa de ter o produto para poder a coisa acontecer, isso é fundamental. Hoje é eles que vêm bancando o projeto Cultura Nascente, porque a gente não tem patrocinador, não tem gente para poder bancar, então a gente precisa da comunidade atuante, eles são muito atuantes. 14 anos que a gente vem fazendo isso como uma espécie de troca, de intercâmbio. A quem tem alguma coisa que possa doar, que aquele momento e não está precisando, e a gente faz isso também. A gente sempre leva o nome deles e exalta a comunidade, as pessoas, os pais, os alunos, e é assim que a gente vem vivendo. Vou aproveitar esses teus olhos brilhando aí, quando você fala da comunidade, para fazer a pergunta que é a nossa chave fundamental do Razão Social. Tá preparado? Sério mesmo, WG? Com certeza. Então vamos embora. Vamos lá fazer a pergunta para o WG, que todo mundo já conhece. WG, qual é a sua razão social? Bom, minha razão social é entender que a comunidade precisa dessa junção. Eu acredito muito na união de esporte, cultura e educação para poder elevar e transformar a comunidade, o cidadão e como me transformou também. Então essa é a minha decisão e a minha percepção para poder fazer a razão social. Muito bacana. WG, vou apertar sua mão aqui agora, mas não é despedindo ainda não, tá? Não. Não, é porque eu gostei da sua razão social, ela é muito importante para esse momento de hoje. Agora é o momento de você divulgar também como é que a gente acha, né, o Cultura na Sexta, como é que a gente fala para nossa audiência, né, como é que a gente acha o Cultura na Sexta. Como a gente sempre fala aqui no projeto Cultura na Sexta, a gente sempre faz a união de esporte, cultura e educação. Porque a bola representa esporte, e a caneta representa educação, arte e cultura. Procura nas redes sociais aí, Cultura na Sexta. Acessa aí, Cultura na Sexta, sexta de basquete, não é de sexta-feira não. Acessa aí e procura essa união. Quando a gente faz isso, Cadu, a união de esporte, cultura e educação, a gente acredita que pode movimentar o mundo. E não adianta só o WG e o Cultura na Sexta fazer isso. A gente acredita que a gente pode passar para o outro e dizer, olha só, você pode, você tira onda, você manda muito bem, você pode transformar o mundo e fazer o mundo girar na sua mão, seja com a bola ou com o livro, e dizer, ó, você pode fazer a transformação. Que sensacional isso! Agora que eu me recuperei dessa emoção toda de ter, né, me sentindo um verdadeiro homem do basquete de rua, né, do freestyle. Isso. Quero agora chamar vocês para curtirem as nossas redes sociais, tá bom? Tem o Instagram, tem o Facebook e tem também o nosso canal no YouTube. Tá tudo aí registrado. Olha, grande WG, parabéns, muito sucesso para você
e que a gente possa se reencontrar e começar mais ainda essa união de redes, tá bom? Com certeza. Eu só quero deixar registrado aqui que isso é muito importante. A presença de vocês hoje aqui na Zona Oeste, em Santa Cruz, mostra que a gente pode fazer essa transformação já hoje mesmo, que a gente começou a brilhar e esse brilho trouxe vocês também que estão brilhando para cá, porque é muito difícil das pessoas poderem entender que aqui também tem gente produzindo vida e precisa de vocês. Então, ecoar essa voz do projeto, ecoar esse trabalho que vocês estão fazendo, para mim é muito importante e muito me alegra. Dizer o que mais? É isso. Essa é a missão do Razão Social, para mostrar, né, as ações de pessoas, de instituições que impactam de forma social, de forma sustentável, enfim, o nosso mundo de hoje. Então eu fico muito feliz, obrigado aí à equipe toda de produção e, claro, registrando que a gente está em Santa Cruz, né, nesse calorzão ainda do verão carioca, o bairro mais quente do Rio. Então até o nosso preto básico ajudou aqui no nosso figurino. Então para vocês, muito obrigado pela audiência. Fui, até o próximo. Tchau, tchau.